Olá, eu sou a doutora Milene. Eu vou ministrar para vocês hoje a aula de lipoenzimática de papada. Então, a gente vai aprender aí como que funciona esse procedimento e como realizar esse procedimento. Muito provavelmente, vocês já assistiram a aula de envelhecimento de tecidos moles. Então, a maioria, ou quase todo mundo, deve lembrar de mim ou deve me conhecer. Caso exista algum aluno que não me conheça, eu sou biomédica esteta, patologista clínica e tenho MBA pela PUC em gestão, é minha especialização, e fui responsável técnica do Instituto Andréa Tedesco. Na outra aula vocês conseguem conhecer um pouco melhor sobre mim. Hoje a gente vai focar mais nessa questão da lipoenzimática e a gente vai aprender desde o início tudo que a gente precisa saber para realizar esse procedimento de forma segura e trazendo resultados eficazes para os pacientes. Então, a gente sabe que a papada ela também faz parte de uma harmonia da face. Então, a gente ter um rosto jovem e um rosto harmônico, a gente tem diversas proporções faciais que auxiliam nessa aparência. E uma das coisas essenciais também para um rosto jovem é uma bela definição de cabeça e pescoço. Então, quando a gente fala de um rosto jovem, o mais ideal seria que esse rosto ele tivesse um contorno mandibular e um ângulo mandibular bem definido, formando uma sombra abaixo da região do mento. Então, vocês conseguem ver que em ambos os sexos, feminino e masculino, a gente tem como critério de padrão de beleza essa região mais definida. Então, sem a presença de uma papada. A gente consegue avaliar a papada através da distância do ponto cervical até o ponto do mento. São 2 pontos cefalométricos. Esses 2 pontos, eles delimitam essa região da papada e esses 2 pontos, eles precisam ter uma distância aí de mais ou menos de 35 a 45 milímetros. Então, se essa distância vai diminuindo, a gente não vai ter uma definição tão boa dessa região. A gente também tem o ângulo cérvico-mentual, e esse ângulo ele deve ser de 105 a 120 graus. Então, a gente também precisa preservar esse ângulo quando a gente fala de uma papada, né, ideal e também de um contorno mais bem definido da face do paciente. Então, quando a gente tem uma diminuição da distância desses 2 pontos, do ponto cervical e do ponto de mento, a gente vai ter uma linha mais reta. E essa linha mais reta, a gente já considera ter a presença de uma papada. Então, a papada, a gente pode ter aí, por conta de flacidez, que é mais comum em pacientes mais velhos. A gente pode ter essa flacidez pela pele ou uma flacidez muscular também, o que, novamente, é mais presente em pacientes mais velhos. E a gente pode ter a presença de gordura nessa região submentual. Então, a presença de gordura, ela é ali o acúmulo de tecido adiposo nessa região e ela pode acabar dando ao paciente um aspecto de sobrepeso. O acúmulo de gordura na região submentual ou na região submandibular pode estar presente em pacientes que tenham um maior acúmulo de gordura, né, de tecido adiposo, ele não é considerado patológico em grande parte dos casos.
A gente tem aí também uma forma de caracterizar esse acúmulo de gordura. Então, o acúmulo de gordura no paciente, ele pode ser supraplastimal, que é acima do músculo platisma. Ele pode ser subplatismal, que seria abaixo do músculo platisma. E ele pode ser interplastimal. Então, o nosso foco com a lipoenzimática é justamente nessa região supraplatismal. Outros mecanismos para diminuir essa gordura também focam em trabalhar mais nesse acúmulo supraplatismal. A gente vai focar mais na região submentual, justamente por ser uma região mais segura para vocês trabalhar. As regiões submandibular e até mesmo do pescoço, que é uma possibilidade a gente trabalhar com a lipoenzimática, são um pouco mais complexas e muitas das vezes até requer um pouco mais de experiência do injetor para serem realizadas. Então, a gente tem que focar também na anatomia dessa região do pescoço. Então, a gente sabe que o nosso foco é a gordura supraplatismal. Então, assim, como que funciona a anatomia dessa região de papada e pescoço? A gente sabe que nas regiões submentual e nas regiões, né, submandibulares, a pele ela é pouco aderente. Então, até por isso também a gente tem uma maior facilidade de ter flacidez nessa região. Já na região pós-auricular, a pele ela é muito bem aderida aos tecidos subjacentes. E a gente sabe que o tecido adiposo do pescoço ele é dividido naqueles planos que eu falei para vocês: supraplatismal, interplatismal, platismal e subplatismal. Nessa região, a gente também vai ter a face cervical e ela é dividida nas camadas superficial e profunda. A face cervical superficial ela vai ser uma continuação do sistema músculo aponeurótico superficial, que é o SMAT. E ali a gente vai ter os nervos, os vasos sanguíneos, os linfáticos e a gente pode ter uma quantidade mais variável de gordura. Na região da papada e do pescoço, a gente também vai ter o platisma, que é um músculo fino, largo e mais superficial. E ele vai estar se originando no que a gente chama de face superficial do tórax. E ele vai em direção para se inserir no terço inferior da face. Então, o músculo platisma ele tem uma função também de músculo depressor e ele vai estar ali atuando em deprimir os lábios, em puxar mais a pele do paciente para baixo. E conforme o tempo vai passando, esse músculo platisma ele vai ganhando força também, ele vai se tornando mais forte e ele também vai se tornando, em alguns pacientes, mais flácido. A gente começa a ter aí uma flacidez muscular. Então, vocês conseguem ver aqui, nessa figura, toda a anatomia e principalmente os pontos mais interessantes também para a gente. Então, vocês conseguem ver a pele na região do ângulo cérvico-mandibular, que foi aquele ângulo que a gente falou lá no início, que a gente precisa aí ter mais ou menos de 105 a 120 graus. Vocês conseguem ver a gordura supraplatismal, que é essa gordura pré-platismal. Vocês conseguem ver o músculo platisma bem fininho. Conseguem ver também a gordura subplatismal. Então, assim, vocês estão vendo que a gordura subplatismal é uma gordura mais profunda. E essa é a gordura que vai estar passando as ramificações nervosas motoras. Então, a gente não quer trabalhar com o nosso ativo enzimático aí, né, nessa gordura. A gente precisa trabalhar
na gordura supraplatismal, que é a gordura acima do platisma e é uma gordura mais superficial. Claro, até na lipo mecânica, o foco também é trabalhar nessa gordura supraplatismal, justamente por ser um plano que confere mais segurança para a gente durante o procedimento. Então, assim, a papada do paciente, ela é muito uma questão mais estética do que uma questão funcional. Diferente, por exemplo, de uma toxina botulínica, que a gente consegue fazer até mais por questões funcionais também. Então, a papada, ela nos permite trabalhar de forma minimamente invasiva, não invasiva ou de forma mais invasiva. Então, hoje em dia, para tratamento da papada, a gente tem a lipo de papada cirúrgica, acompanhada da platismoplastia. A gente tem aí a lipo de papada enzimática, onde a gente vai estar utilizando mesclas, produtos com ação mais detergente, né, que a gente fala, para conseguir diminuir essa gordura localizada. A gente tem ultrassom microfocado também, para trabalhar em cima dessa gordura. A gente tem ultrassom, dependendo do tamanho da prega, da papada desse paciente. A gente tem até ultrassom macrofocado. E a gente tem também radiofrequência, a gente tem laser também para tratar. Então, hoje em dia, dentro do mercado, a gente tem uma grande quantidade de procedimentos que a gente consegue realizar para diminuir a papada do paciente. Então, antes mesmo da gente decidir qual o melhor procedimento para esse paciente, a gente precisa avaliar o paciente. Então, assim, o paciente, para ele estar apto para realizar uma lipo de papada, ele precisa ter gordura, tecido adiposo, em maior quantidade nessa região. Então, a gente precisa ter uma prega considerável. Então, assim, é sempre importante apalpar o paciente, ver se tem uma quantidade de tecido boa para se trabalhar, ver se tem realmente a presença de um tecido adiposo, ver se não é questão de flacidez, essa papada, se não é questão de flacidez muscular também. Então, assim, dependendo da quantidade de tecido adiposo que a gente tenha na região, ou se existe flacidez de um grau mais elevado, ou uma flacidez muscular maior, é importante que a gente alinhe as expectativas desse paciente e explique para ele que a melhor solução nesse caso seria a cirurgia, justamente porque na cirurgia a gente consegue ter uma remoção maior desse tecido adiposo e a gente consegue também fazer o que a gente chama ali de uma costura no músculo platisma, justamente para poder deixar ele mais firme. Claro, esse tipo de procedimento não é realizado por biomédicos, então é muito importante indicar para uma pessoa de confiança, um cirurgião dentista ou um bucomaxilo. Então, se a gente viu o nosso paciente, a gente conversou com esse paciente e a gente viu que ele tem todas as características necessárias para se tornar um paciente aí da lipoenzimática, a gente vai estar usando aí, então, o nosso produto, que são mesclas que vão estar atuando aí nessa região. Então, hoje em dia, muito se usa para essa região da papada. Na verdade, lá, desde que surgiu, mais ou menos lá por volta de 2015, a gente começou aí a utilizar e surgiu o primeiro produto do mercado para tratar essa região da papada. Então,
foi uma mescla com a enzima de desoxicolato de sódio. Hoje em dia, a gente usa mais a versão dessa enzima, que é o ácido desoxicólico. Mas o primeiro produto que surgiu lá em 2015 foi o desoxicolato de sódio. Então, assim, o desoxicolato de sódio, ele é um sal biliar secundário que vai ser derivado do ácido fólico. Então, o mecanismo de ação do desoxicolato é muito pela adipocitólise da região e pela ruptura da membrana do adipócito. Então, a gente tem que lembrar que o tecido adiposo ele vem de origem embrionária mesenquimal e ele é composto aí pelas células que são chamadas de adipócitos. Então, o desoxicolato ele vai estar atuando principalmente nessas células, tá? Que são os adipócitos. E o desoxicolato é muito característico por causar necrose local dessas células, né? Desses adipócitos. E inflamação local também. E, além disso, a gente vê também que o desoxicolato, ele, por conta dessa inflamação local, ele consegue um subsequente estímulo de colágeno na região. Então, assim, o ácido desoxicólico, ele é um produto que a gente sabe que ele tem uma seletividade parcial, principalmente para adipócitos maduros. Então, a gente fala muito que ele é um surfactante não seletivo, ou seja, ele causa danos ali aos adipócitos por meio do processo de emulsificação, onde ele vai ser injetado, que vai ser a nossa região da papada. O ácido desoxicólico, ele é muito mais eficaz em regiões que têm uma menor porcentagem de proteína nas células. Então, por conta disso, ele tem essa maior afinidade pelos adipócitos maduros, justamente por eles terem aí um conteúdo de proteína inferior a 5%. Por conta disso também, a gente sabe que o desoxicolato ele não tem muita afinidade por outras células, como, por exemplo, os miócitos, que têm aí uma porcentagem de proteína mais ou menos de 95%. Eles também acabam não tendo tanta afinidade por outras linhagens celulares, desde que essas linhagens tenham aí uma concentração maior de proteína. O ácido desoxicólico, ele consegue destruir, né, causar essa apoptose aí do adipócito de 3 maneiras. Então, ele é um agente causador de necrose. Então, por conta da necrose, ele consegue destruir o adipócito. Ele também consegue fazer a mobilização dos ácidos graxos de dentro do adipócito para fora, justamente por conta dessa ruptura da membrana. E ele também consegue causar dano celular, né, pela perfuração da membrana. Então, quando a gente tem essa perfuração da membrana, a gente não vai ter mais armazenamento nessa célula, nesse adipócito, desses ácidos graxos. Então, isso também acaba auxiliando. A gente sabe também, né, que além desses processos, a gente também, nesses processos de destruição do adipócito, a gente vai ter também alguns processos de retração da pele. Não é o nosso foco principal com o desoxicolato, mas é um tipo de mecanismo que ele acaba também causando ali na região. Então, ele vai causar ali uma inflamação difusa intradérmica na pele, vai causar também angiogênese na região, ou seja, ele vai estar formando ali novos vasos, e ele também consegue causar ablação focal das gorduras subcutâneas. E essa ablação ela pode se estender até a camada basal da derme, o que justificaria essa retração da pele. Então, assim, desoxicolato,
ele é um produto que tem um mecanismo muito simples e que possui um mecanismo muito voltado para essa questão dos adipócitos. O desoxicolato, tá? E o ácido desoxicólico, eles são indicados para tratamento de regiões pequenas. Então, uma região maior não é tão indicado que a gente realize essas duas formas dele. Regiões maiores, mais indicados são os lipossomas. Quase sempre é lipossoma de girassol. E por que ele não é tão indicado para regiões maiores? Justamente porque em regiões maiores pode ser que ele cause fibrose. Então, o ideal é que a gente realize realmente em regiões menores e de uma forma mais tranquila. Então, assim, existem contraindicações para o uso desse produto. Obviamente, a gente não pode realizar em pacientes gestantes ou lactantes. E por que a gente não pode? Porque a gente sabe que, né, por conta de questões éticas, não pode ter estudo com essa parte da população. Então, o mais ideal é que não se realize. Pacientes imunodeprimidos também não é indicado, principalmente aí por conta da inflamação local. Pacientes imunodeprimidos, eu falo até sobre pacientes que têm aí exposição à COVID longa, né? Que é aqueles sintomas da COVID que permanecem até depois de um determinado tempo. Também são pacientes que eu não consideraria para realizar esse tipo de procedimento. Pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos, desde que essa diabetes, né, não esteja controlada, aí a gente realmente não consegue realizar. Muito também por conta da cicatrização do paciente. Se é um diabético que tem ali um controle legal, aí não vejo muito problema para poder realizar. Pacientes insulino-dependentes descompensados, também não é indicado a gente realizar. Uso de anticoagulantes, se for de forma crônica, não tem como. Caso não seja de forma crônica, eu peço para suspender, e isso para qualquer procedimento injetável. A gente pede para suspender o uso de anticoagulantes pelo menos 7 dias antes, tá? Doença autoimune, depende. Se existe autorização do reumatologista que acompanha, aí sim pode realizar. Se não tiver, não indico a realização de nenhum tipo de procedimento. Infecção ativa na região que vai ser aplicado também não é indicado, tá? E caso a pessoa já tenha tido alguma reação adversa prévia ao uso do desoxicolato ou ao uso do ácido desoxicólico, tá? Então, são as contraindicações. Outra contraindicação que eu não coloquei, mas eu acho importante falar, são pacientes com colesterol alto. E por quê? Justamente porque se a gente tem a ruptura dessa membrana do adipócito, então a gente vai ter esse ácido graxo, né, indo ali para fora. Então a gente não pode ficar arriscando tanto um paciente que tem um colesterol alto que ele realize esse tipo de procedimento. Eu acho que, como é o que eu sempre falo, procedimentos estéticos, eles fazem bem o paciente, mas eles não são procedimentos que não podem ser retirados, né? Então, como é um procedimento eletivo, a gente também tem que botar um pouco na balança o que vale a pena. Pacientes com algum tipo de cicatrização queloide,
né? Também prefiro não indicar. Queloz, no caso, é aquele tipo de paciente que realmente tudo o que ele faz tem uma cicatrização muito complicada. Cicatrização hipertrófica, aí vai depender muito de paciente para paciente, mas a grande maioria pode realizar. Então, como que a gente vai realizar esse procedimento? Antes de tudo, a gente vai fazer uma asepsia na região com a clorexidina alcoólica, tá? Limpar bem essa região e nós vamos marcar a região submentual com os pontos a serem aplicados. Então, a nossa marcação ela vai ser do ponto de mento até a região cervical, vão ser os nossos limites inferiores e superiores. A gente vai aspirar esse produto em uma seringa de 1 ml. Eu recomendo a seringa de 1 ml, porque a gente vai conseguir ali ter um melhor controle da aplicação desse produto. Precisa fazer o pinçamento da região para a gente conseguir levantar bem esse tecido e a aplicação eu recomendo em 90 graus com metade da agulha 30G. Depende um pouco. Se o paciente tem uma espessura de tecido muito grande, então nesse caso, aí você pode até colocar a agulha inteira. Então, como que é a nossa marcação? A gente vai delimitar a região cervical e a região de mento, esses pontos cefalométricos, e a gente vai marcar como limites laterais a comissura da boca, então a mesma distância de ambas as comissuras. Eu sempre peço para realizar pontos com uma distância de 1 centímetro entre si e 1 centímetro também desses limites que a gente marcou. Então, cada ponto vai receber aí de 0,1 a 0,2 ml, tá? Do produto. Como que a gente vai saber quando colocar 0,1 e quando colocar 0,2? A gente precisa ver a espessura do paciente. Se é um paciente que tem menos gordura, nesse caso, a gente pode colocar 0,1. Se é um paciente que tem mais gordura, nesse caso, a gente consegue realizar 0,2, tá? E a gente consegue também realizar esses pontos na região submandibular. Então, a região submandibular é essa região abaixo da nossa linha da mandíbula. Então, como que a gente realiza também? A gente vai dar um espaçamento de 2 centímetros do rebordo ósseo da mandíbula e a gente vai marcar também na mesma linha do ponto cervical. A gente vai fazer essa região caso o paciente tenha gordura nessa região, que geralmente é um paciente que tem mais gordura nessa região de papada, e também de 0,1 a 0,2 por ponto. Se o paciente ele tem muita gordura nessa região, claro, a gente consegue fazer aí 0,2 ml. E quais são os cuidados principais que a gente precisa ter para realizar esse procedimento? O produto ele tem que ser aplicado entre 0,1 e 0,2. Ele não pode ser aplicado mais do que isso por ponto de aplicação. A gente precisa ter muito cuidado também para não aplicar esse produto de forma superficial. Por quê? O desoxicolato, o ácido desoxifólico, eles conseguem fazer um processo de lise de queratinócito. Então, assim, quando a gente aplica de forma muito superficial, a gente tem um risco muito grande de causar um processo de necrose. E uma necrose de um desoxicolato, de um ácido desoxifólico, é muito mais difícil de tratar do que uma necrose de uma isquemia, de um preenchimento, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado para realizar
esse tipo de procedimento. Eu indico, sim, que faça o pinçamento da região para a gente preservar as estruturas mais profundas e podem ficar equimoses no paciente por conta das agulhadas. A gente vai estar trabalhando aí com muitas agulhadas, dependendo do tamanho dessa região do paciente. O resultado final desse procedimento, ele depende muito da quantidade de sessões realizadas e também do estilo de vida do paciente. Então, assim, a gente precisa avaliar o tamanho dessa papada e a gente precisa avaliar também o estilo de vida do paciente. Se é um paciente que ele já tem ali um sobrepeso, é um paciente que muitas das vezes tem uma alimentação meio ruim ou não realiza nenhum tipo de atividade física, durante todo esse processo de, do espaçamento ali das sessões, pode ser que ele acabe ganhando peso. Então, assim, lembra que eu falei que, como tem a ruptura da membrana, não vai ter depósitos novos nesse adipócito, mas outros adipócitos podem ter. Então, se a pessoa não tem uma alimentação ali muito legal, se ela tem esse superávit calórico que a gente fala, que é o consumo maior de caloria do que a pessoa gasta, a gente pode ter ali o depósito, dependendo do quanto, né, do que está sendo ingerido, a gente pode ter o depósito ali de gorduras, né, desses adipócitos. Então, durante o procedimento, durante as sessões, a pessoa não vai ter muito resultado. Eu sempre indico um mínimo de 4 sessões. Existem artigos que indicam um mínimo de 3 sessões. Na minha prática clínica, eu nunca vi um resultado significativo com 3 sessões, então eu sempre indico mais de 4 sessões. Se o paciente está disposto ali a fazer e tem até um pouco mais de gordura, eu acabo indicando 10 sessões, sendo bem sincero. Cada sessão a gente consegue dar um espaçamento de 7 dias. Por conta da dor que acaba ficando na região em alguns pacientes, eu prefiro até indicar 15 dias. Isso aí fica muito, depende muito de como está sendo esse pós aí do paciente. Então, assim, no pós-procedimento, o que o paciente precisa fazer? É normal ficar dolorido, é normal ficar com edema. Então, a gente recomenda que seja realizado compressa de gelo nos 3 primeiros dias e compressa de água morna por mais 4 dias. É normal também que fique equimose. Hematoma, eu particularmente nunca vi com lipoenzimática. Então, é muito mais comum que fique equimose. Sugiro o uso de trombofob e sugiro muito o uso de protetor solar na região, tá? Paciente ficou com equimose, vai sair, vai passar, ele não precisa ficar desesperado, é normal. Quais são as intercorrências mais comuns aí do procedimento? Equimose, ponto das agulhadas. Hematoma pode ocorrer, é mais difícil, mas pode ocorrer. Dor, que é muito comum por conta do produto. O desoxicolato, ele já dói por si só. Edema também é comum por conta principalmente do processo inflamatório. E necrose. O que acontece da necrose do desoxicolato? Se você, assim, achar que, por algum acaso, você aplicou de forma mais superficial, o mais recomendado é que você tente fazer uma lavagem no local. Então, seria tentar diluir um pouco esse produto que está ali dentro. E aí seria o caso de realmente colocar soro e aplicando soro até tentar fazer uma diluição dentro do tecido. Se ocorrer o caso Isso é o que eu de encontrei, realmente
já ter uma necrose, aí precisa começar a medicação para tratar. Eu nunca vi um caso de necrose em relação a desoxicolato ou ácido desoxifólico, mas houve um período aí em que o desoxicolato foi até um pouco retirado do mercado, porque lá no início da utilização dele, sabia-se que, né, ali o pessoal não estava usando muito direito e estavam começando a ter mais casos de necrose. Então, é muito importante tomar cuidado para que não ocorra esse tipo de intercorrência. É mais comum ocorrer de forma superficial ou, se caso utilize cânula, essa cânula também esteja mais superficial. Um pouco mais parecido com a forma como a gente aplica bioestimulador. Então, se caso vocês prefiram fazer de cânula, a minha recomendação é que seja utilizada uma cânula 22G e que essa cânula esteja realmente no tecido subcutâneo, né, no tecido adiposo. É um procedimento bem tranquilo, não é um procedimento para ficar nervoso ao realizar, é um procedimento que tem resultado, mas precisa ser muito alinhado com o paciente, como que esse resultado vai ocorrer ali ao longo do tempo. E, claro, sempre optar por estar ali com a quantidade correta de sessões para cada caso. E também saber quando é um caso que realmente dá para ser tratado com a lipoenzimática. Então, é isso por hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. E eu vejo vocês na próxima aula.